Olá, eu sou Gabriel de Arruda Castro, seja bem-vindo à segunda edição do nosso podcast do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Pelo menos em teoria, a reforma da Previdência é o assunto mais importante para o governo no Congresso. No ano passado, o déficit foi de 195 bilhões de reais. Essencial para as finanças públicas e, portanto, para a retomada do crescimento, a mudança no sistema previdenciário se baseia em um fato inegável. O Brasil tem cada vez mais idosos e cada vez menos jovens. Mas a reforma tem tido problemas na Câmara dos Deputados logo na largada. Para analisar os prognósticos da reforma ou da possível não reforma da Previdência, eu converso com o professor Ulisses Ruiz de Gamboa, aqui do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que é economista formado pela Universidade Gabriela Mistral, mestre pela Universidade Católica do Chile, doutor pela USP, com pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, Los Angeles. Professor, com esse vasto currículo, o senhor pensa em se aposentar em breve, não? Eu acho que eu sou um pouco workaholic, então não passa pela minha cabeça que quando tiver saúde eu gosto bastante do que eu faço, mas com certeza um dia eu estarei nessa situação. Muito bem, então o senhor tem algum interesse no assunto também. Bom, pela proposta do governo, a idade mínima, a regra geral, passa a ser para as mulheres de 62 anos e para os homens 65, com algumas exceções, como os professores que param aos 60, policiais civis federais que param, por exemplo, aos 55. Por que é tão importante haver essa mudança, essa elevação dos parâmetros do que é preciso para se aposentar, professor? Bem, porque a realidade demográfica do Brasil hoje é muito diferente de décadas atrás. A taxa de fecundidade da população diminuiu, isso tem uma regularidade impressionante a nível estadual, municipal, nacional. Houve uma queda para metade da taxa de fecundidade, ao mesmo tempo aumentou a esperança de vida da população mais velha, até como produto do próprio desenvolvimento da economia, a melhora das condições de saúde, de saneamento, enfim. Mas o fato é que, em resumo, a população brasileira está envelhecendo e é a segunda população que mais envelhece no mundo, perdendo apenas para o Japão. Mas com uma diferença, Gabriel, que o Japão envelhece, mas o Japão ficou rico antes de envelhecer. Nós corremos o risco de ficar velhos e pobres, o que é duplamente ruim. Então, a população está envelhecendo, isso é um fato inevitável. E, frente a isso, o sistema que a gente tem, que é de repartição, o sistema de previdência, no sentido que aqueles que estão trabalhando na idade ativa contribuem e financiam os que se aposentam, o sistema é claramente insustentável. Ou seja, daqui a 25 ou 30 anos, quando eu me aposentar, o dinheiro que eu investi na Previdência talvez não esteja lá para mim mais, né? Pela regra atual. Pela regra atual, na verdade você tem dois problemas, né? Você tem o problema do envelhecimento da população e você tem, eu diria que esse é o principal problema do regime privado, né? Do regime geral. Mas você tem também, por outro lado, aposentadorias muito elevadas para o setor público, né? E que evidentemente não guardam relação com o tempo de contribuição, com a quantidade que se contribui. Então você tem esses dois problemas. E por que não dizer, também muito importante, isso cria também uma tremenda desigualdade entre os trabalhadores do setor privado e os trabalhadores do setor público. Então, em primeiro lugar, é importante reformar e, como você perguntava, aumentar a idade mínima, colocar regras de idade mínima, regras de transição, porque a população está envelhecendo, mas eu acho que um outro pilar que a proposta de reforma possui, que eu concordo, é o pilar de você igualar os regimes previdenciários e não ter, então, um cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Então, são esses dois pilares. Existe um terceiro pilar? Por exemplo, olhando os números da Previdência do ano passado, só com o que é pago para os trabalhadores rurais, o déficit foi de 113 bilhões de reais, portanto, a maior parte do déficit de 195. É claro que essas são pessoas que trabalham muito duro e contribuem pouco porque estão ou na informalidade ou porque não têm como contribuir, então não é simplesmente uma questão matemática. Mas nas contas públicas o impacto é muito grande.
O que dá para mexer nesses benefícios que são pagos pelo Estado sem que haja uma contrapartida correspondente desses trabalhadores? Bem, aí é difícil, como você bem diz, eu acho, em primeiro lugar, politicamente difícil alterar essas regras, né, da população que tem uma renda menor. Eu acho que esse, de fato, já está se mostrando que esse é um dos pontos mais sensíveis da proposta, né? Agora, eu acho que então, se politicamente não for viável, eu acho que a gente teria que, a reforma teria que compensar no restante do sistema. E eu acho que, de certa forma, isso já está sendo feito, dado que, no fundo, eu gosto muito de uma característica da proposta, que é quem ganha mais paga mais. Quer dizer, você tem uma progressividade que não existia, que não existe no sistema atual, tanto para o setor privado quanto principalmente para o setor público. Então, eu acho que isso é um princípio muito saudável, o princípio da capacidade de pagamento. E é um princípio até de justiça também, de equidade. Então, porque a gente tem que lembrar também que a Seguridade Social é previdência, mas também é assistência, né? Então, assim, o que você está me perguntando, ela cai na parte da assistência social, né? Então, assim, nenhum problema que você tenha, que o governo possa praticar essa assistência social, população que é muito pobre, população que vive em condições mais difíceis, mas, como você também disse, tem que fechar as contas, a planilha tem que fechar, né? Então, como o sistema está, se nada for feito, né, que era uma coisa que você tinha mencionado, a gente caminha para duas situações. Uma situação é a situação da Grécia. Qual foi a situação da Grécia? A coisa foram levando em banho-maria, vamos dizer assim, sem fazer nenhuma reforma, e um belo dia disseram para os aposentados: olha, vamos ter que pagar somente 25% do valor da aposentadoria, porque não temos mais dinheiro. Então a gente corre o risco de realmente o governo não ter dinheiro. O governo que eu falo, o federal, estadual, municipal, né, uma situação complicada em todos os níveis administrativos. Isso no curto prazo já? Não, no curtíssimo prazo não, mas se nada for feito, em alguns anos a situação vai ficar cada vez mais difícil. E também a gente não pode esquecer que você tem o teto do gasto, né, do governo federal. Quer dizer, o governo federal, o aumento do gasto público não pode ser superior à inflação do ano anterior. Então, a Previdência, como a população está envelhecendo e com as regras muito generosas para o setor público, ela ameaça engolir os outros gastos que também são prioritários para a sociedade, saúde, educação, que a gente já está vendo aí que não são, né, esses serviços públicos não estão sendo, não tem uma provisão na qualidade, na quantidade suficiente. Você imagina o que pode acontecer com essas outras despesas, né? Porque a regra vai ter que ser cumprida nos próximos 10 anos. Sim. Então tem esse aspecto também que é muito importante, mas eu acho que se nada for feito, então você pode ter um cenário futuro tipo Grécia, ou você pode ter, sei lá, uma Venezuela, no caso mais extremo, se o governo voltar a usar a maquininha de fazer dinheiro, então, que é um perigo também, né? Porque aí você desemboca também numa hiperinflação. Mas se a reforma da Previdência não sai, você, em primeiro lugar, investidor nacional ou estrangeiro, investidor em termos produtivos, ele vai ficar muito temeroso de fazer negócios no Brasil. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, talvez a insolvência não venha no curto prazo da Previdência, mas de imediato já tem um efeito concreto, que é o investidor tem dúvidas sobre a saúde financeira do país e não vai investir. Não vai investir. Mudar. Você vai ter uma reversão fortíssima das expectativas se a reforma não passar ou se ela for muito desidratada. E isso vai significar o quê? Vai significar que o pessoal vai colocar o pé no freio, não vai investir, não vai querer produzir, porque você tem muita insegurança fiscal. Quer dizer, o governo não está fechando as contas. Então, qual é a chance do governo ter que aumentar impostos? Altíssima.
e isso já reduz a rentabilidade esperada dos investimentos, tá? Por outro lado, também, a gente está falando das expectativas. Essa reforma, ela, além de ser necessária por questões como a gente falou, de contas públicas, né? O governo está realmente num caminho de insolvência, vamos dizer assim. Ela tem um outro aspecto, ela é uma reforma muito simbólica, porque é a primeira reforma estrutural que o governo aprovaria. Então, um fracasso em aprovar a reforma ou aprovar uma reforma muito desidratada, muito desconfigurada em relação à proposta inicial, pode também trazer gerar uma forte reversão das expectativas, que é danoso no curto prazo para a economia brasileira. A economia brasileira está com muita dificuldade de crescer mais, de sair desse crescimento de 1%, desse crescimento anêmico. A gente está sem motores para gerar um crescimento mais forte, e eu acho que se a gente tiver aí uma reversão de expectativas, a situação pode realmente ficar bem complicada, porque aí você está falando de aumento do risco país, disparada do câmbio, do dólar, do Banco Central, para prevenir futuras pressões inflacionárias, pode ter que aumentar os juros. Então, a gente arrisca ter aí um período, não digo, talvez, não necessariamente uma crise econômica, tipo a crise durante o governo Dilma Rousseff, mas a gente continua rodando aí com essa economia que não consegue crescer. Aliás, nesses pouco mais de 100 dias do governo, há alguns sinais de que o otimismo do mercado tem se reduzido, né? As perspectivas de crescimento do PIB, as previsões têm sido um pouco mais tímidas agora, e o próprio otimismo medido do mercado reduziu também, né? Você acha que o governo talvez errou ao não apostar mais intensamente logo nesse primeiro período na Previdência, ou de fato essa resistência no Congresso não tem como evitar? Bom, na verdade eu não sou cientista político, mas o que os meus amigos cientistas políticos dizem é que existe um erro estratégico de negociar com bancadas por parte do governo e não com os próprios partidos, na busca dessa coalizão, tá? Eu realmente não é o que eu ouvi, eu não tenho como opinar muito sobre isso, mas de qualquer forma eu acho que o governo emite sinais contraditórios com relação ao compromisso com a realização dessa reforma da Previdência. O próprio presidente publicamente já disse que, não me lembro se foi no Twitter, mas já disse que ele, na verdade, por ele não faria a reforma, mas como não tem outro jeito, né? Então, assim, algo parecido, né? Então isso é muito ruim, porque, né, se ele mesmo se diz não estar convencido da necessidade, fica complicado, né? Eu acho que enfraquece muito, e a busca dessa coalizão para aprovação dessa reforma e também de outras reformas estruturais é crucial, e enfim, eu acho que esse desânimo decorre, claro, das dificuldades aí da aprovação da reforma, mas eu acho que também o governo, às vezes, como eu dizia, emite sinais que são contraditórios, não só em relação à reforma. Por exemplo, toda essa discussão aí do aumento do preço do diesel. Então, assim, é um governo comprometido com o mercado ou não? É um governo liberal ou não? Né? Então, assim, eu acho que isso, para a questão das expectativas, a economia tem uma coisa muito simbólica também. Tem a coisa, vamos falar assim, material, da produção, do consumo, mas a gente depende muito de expectativa do consumidor e expectativa do empresário. Sim. Então, se o empresário passa a ter dúvidas sobre o real compromisso do governo em fazer as reformas, não só a reforma da Previdência, o que eu estava falando, você pode ter uma grande reversão das expectativas, e então, assim, e outra coisa também, né, assim, no mundo das expectativas vale muito mais o que parece do que realmente é. Então, assim, às vezes esses sinais contraditórios podem vir a parecer que o governo está fragmentado, que não tem uma unidade. Então, assim, eu acho que isso daí complica bastante.
O presidente fez carreira na política, primeiro como representante dos militares, né? Especialmente brigando por salários e tudo mais, representante de uma corporação, né? E no Congresso existem corporações representadas dos dois lados. Por parte da oposição, há muitos deputados ligados a sindicatos, à CUT, mas também na base do governo há muitos militares e representantes de outras categorias que não estão muito felizes com mudanças na Previdência. Então, há muitas corporações no Congresso ali representadas, essas corporações talvez sejam o maior foco de resistência à Previdência, inclusive algumas dentro da base do governo, né? Esses interesses entrincheirados no Congresso, assim como há em outros países, não é uma exclusividade do Brasil, são um obstáculo real à reforma? Com certeza, você tem, enfim, você tem grupos de interesse, de poder, que não querem perder o privilégio, né? Então, se a gente tiver a imagem da sociedade como um conjunto de grupos cujos interesses podem ser conflitantes, né? Você tem certamente a elite do setor público que vai se opor a perdas de benefício, né? Isso aí, porque na verdade quem vai, vamos falar assim, entre aspas, né? Porque eu acho que no final das contas é bom para o país, mas uma reforma, evidentemente, com essas características, ela não necessariamente vai ser boa para todo mundo. Ela vai ser boa, vamos dizer assim, para a sociedade como um todo, digamos assim, considerando o país como um todo, mas é lógico que os grupos que hoje, sei lá, se aposentam com 40, 50 mil reais, vão passar a se aposentar com o teto do INSS, não vão ficar contentes com essa mudança de perspectiva, né? Talvez então, para o ministro Paulo Guedes, uma boa forma de convencer esse pessoal seja mostrar para eles que talvez para os filhos e netos deles não haverá previdência caso eles mantenham esse privilégio. Exato. Não, eu acho que você tomando a coisa como um todo é benéfica para o país, né? E por isso eu estou totalmente de acordo. Mas se a gente olhar o interesse privado de certos grupos, né? Evidentemente que esses grupos prefeririam não ter alterações no seu regime, se o regime é muito generoso. Então, o que eu estava falando é que justamente a reforma ela visa, evidentemente, reequilibrar a situação previdenciária, mas ao mesmo tempo ela visa reduzir essa injustiça, essa desigualdade que existe entre a aposentadoria dos que ganham mais e, no fundo, a aposentadoria entre o setor privado e o setor público. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser mantido. Esse é um pilar, e o outro pilar é a idade mínima. É razoável esse patamar para os homens 65 anos e para as mulheres 62? Você acha que é um pouco mais, um pouco menos, ou esse é razoável? Olha, eu acho que é bastante razoável, porque se você olhar a média dos países emergentes e desenvolvidos, o pessoal se aposenta até mais velho, né? Então, assim, por que o brasileiro teria que se aposentar mais cedo? O brasileiro é mais produtivo? Não é. A gente é mais rico como país? Não é. Gente que se aposenta com 45, 50 anos. Eu tenho 51 anos, eu me sinto no auge da minha produtividade. Então, como que eu... Mas a economia, ela coloca algo bem importante, né? O ser humano responde a incentivos. Então, eu posso estar no auge da minha produtividade, mas se eu tenho os incentivos a me aposentar agora, eu me aposento. Tirar uma pessoa que está no auge da produtividade. Então, assim, é complicado. Tem experiência, né? Acumulada, né? Exato, exatamente. E, portanto, inclusive, isso se agrava no caso presente porque a população está envelhecendo. Então, quer dizer, você precisa de gente bem produtiva trabalhando para segurar vamos falar assim, a geração de renda da economia. E com todos os problemas, as pessoas de fato têm vivido mais no Brasil, né? Tem um equívoco que é feito quando se critica a reforma, quer dizer que o brasileiro vive em média até os 76 anos. Mas essa é a expectativa de vida ao nascer, né? Estava aqui vendo os dados, quem chega aos 65 anos no Brasil vive em média até os 81, quase 82 anos em média. Ou seja, a expectativa de vida de quem tem essa idade é bem mais extensa. Exato. O correto é você ver a partir da idade que a pessoa está, vamos dizer. Né? O correto não é fazer essa comparação do nascimento em diante. Né? Exatamente, é um equívoco e no fundo é inescapável
esse fato de que a população brasileira está envelhecendo. E talvez no efeito colateral dessa reforma, especialmente para aqueles que não gostam da reforma, seja um pouco mais de responsabilidade ou preocupação individual com a Previdência, né? Ou seja, se eu não posso confiar muito que eu vou ter um benefício alto por parte do governo daqui a 30, 35 anos, que comece eu mesmo a fazer, né, essa minha própria Previdência, que acho que é o ideal, né? Então, aí entramos num outro ponto que é polêmico, eu realmente não entendo por quê. Eu vivi 17 anos no Chile, eu tenho Previdência, eu participo do sistema de capitalização lá. Na minha opinião, é um sistema que funciona muito bem. Agora, é um sistema como se fosse uma poupança. Quanto mais você contribui, mais você retira no futuro. Então, se você só contribui pelo mínimo, se você tem uma instabilidade no teu trabalho, né, e de repente você vai para a informalidade, volta para o mercado formal, deixa de contribuir, logicamente que você vai se aposentar com uma pensão menor. Mas você tem claramente uma relação entre o que você deposita e o que você vai retirar. Lógico que não é uma relação exata, porque você está falando de cenários futuros de rentabilidade, mas lá você tem essa clara dimensão. Se você contribuir com mais, você retira mais, não sei quanto mais, mas você se aposenta com uma pensão maior no futuro. Enquanto que o nosso sistema, você não tem nenhuma garantia de nada. Né? Então, inclusive, esse sistema de capitalização, saiu muita bobagem escrita aí na imprensa. Os estudos sérios mostram que ele aumentou a poupança no Chile, exatamente porque ele incentiva a poupança. E tal como você colocava, se eu não tenho mais uma aposentadoria garantida lá na frente, eu tenho que correr atrás de guardar alguma coisa para poder ter uma velhice mais tranquila. Sim. Quer dizer, essa reforma, se realmente o sistema de capitalização for implantado, ela tem inclusive a capacidade de aumentar a poupança total do país, ou seja, a quantidade de recursos para financiar investimento produtivo, investimento em infraestrutura, que é o que a gente precisa. A gente tem uma poupança muito baixa, uma taxa de poupança muito baixa aqui no Brasil. Você já vai aumentar a poupança melhorando a situação das contas públicas, porque o governo, equilibrando mais as contas públicas, ele não vai se endividar tanto e ser o maior demandante de crédito da economia. Mas, por outro lado, você também incentiva um comportamento poupador que é saudável. Sim, ou seja, há uma correlação, pelo menos parcial, entre o que você aplicou e o que você vai receber no futuro. Né? Exatamente. Não é um dinheiro que você trabalha 30 anos e aparece magicamente, como às vezes a gente pensa aqui no Brasil, que é um direito que você tem que magicamente apareça um dinheiro quando você se aposenta. Né? Exatamente, e o governo não pode pegar teu dinheiro para fazer bobagem, entendeu? E você tem uma rentabilidade. Aqui você tem quanto que você ganha pelos recursos do FGTS. Às vezes você até perde. Mas seria mais ou menos como a FGTS. Você tem uma aplicação lá que você consegue ver o saldo dela e quanto você teria direito a Você consegue. Eu estou fora de lá já tem mais de 20 anos. A administradora de fundos de pensão me liga, me manda extrato, eu acompanho. Se eu quiser, eu mudo de empresa. Na minha opinião, funciona muito bem. Alguns grupos lá no Chile reclamam do sistema de capitalização pelos motivos que a gente estava colocando, porque você tem lá problemas no mercado de trabalho, a demografia também mudou, a população também envelheceu, então o sistema foi lá, eles fizeram a reforma em 1981, quer dizer, a gente está falando de décadas atrás, né? Era uma outra pirâmide de idades, era uma outra pirâmide etária. Então, o pessoal tem se aproveitado disso para dizer que o sistema lá fracassou. Isso é totalmente falso. Tanto que a Michelle Bachelet, presidente lá de centro-esquerda, que governou o Chile por 2 vezes, ela aventou inicialmente mudar e voltar para o sistema de repartição, que é igual ao nosso, e logo desistiu, porque os economistas fizeram ela ver que era inviável e, portanto, a conversa parou de... Agora, o sistema está sendo reformado, tem algumas modificações, mas isso é normal que você, com o passar do tempo, você ajuste o sistema previdenciário, como eu dizia, a realidade demográfica e até a realidade do mercado de trabalho.
Professor, obrigado pela conversa. Você continua conosco aqui no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica pelo site www.mackenzie.br/liberdade-econômica e também no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Até a próxima!